Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube. E hoje o 7º episódio do Lança Braba com uma camisa comemorativa do Bayern de Munique, campeão da Champions League. Que os Ney fãs não se desesperem, a camisa do PSG estava muito mais cara, então fiquei com a do Bayern mesmo. Dito isso, eu queria falar com vocês que eu vou chutar aquele nosso tempo regulamentar de 7 8 minutos, porque hoje vamos tratar de temas muito complexos, muito polêmicos, que vão exigir respostas mais densas e mais demoradas. Então, é aqueles recados regulamentares, né? Toda terça-feira eu crio uma caixa de perguntas lá no Instagram, você pode mandar suas questões por lá. Caso você não seja muito de Instagram, pode mandar nos comentários desse vídeo também. Então, vamos que vamos! A pergunta 1 chega chutando a porta. Como assim, em 1 Samuel 28, mesmo morto, Samuel fala através de um médium? Vamos entender essa história primeiro. O rei Saul já estava velho, às vésperas de uma batalha, na decadência do seu reino, ele viu a força do exército inimigo e se desesperou. No desespero, ele tentou consultar Deus de todas as formas, não conseguiu, e falou, caçem uma médium. Acharam a médium, ele foi atrás dela com 2 servos, chegou lá e falou, quero falar com Samuel. A médium fez os rituais, disse que viu Samuel e falou que tem um ancião subindo da terra encoberto em uma capa. E a partir daí, a Bíblia diz, Saul entendeu que se tratava de Samuel. E o suposto Samuel entregou uma mensagem a respeito da ruína do rei. Dito isso, o meu entendimento é que Samuel não apareceu nem falou através daquela médium, e que ainda que não haja referência expressa a isso no texto, aquele evento foi organizado, arquitetado por espíritos malignos dispostos a manipular e assustar Saul. Claro que eu sei que a pessoa que escreveu o registro, que é um dos servos que testemunhou o evento, estava convencida de que foi Samuel que apareceu. Só que isso não prova nada, ainda que esteja registrado nas Escrituras. Muitas coisas estão nas Escrituras e apresentam apenas a interpretação humana de acontecimentos e não a visão divina das coisas. Por exemplo, aqui está em Eclesiastes 9:11, quando o pregador diz que tudo depende do tempo e do acaso. Sabe, 1 Samuel 28 é um desses textos, está nessa categoria, porque Deus claramente proíbe a necromancia. Ele não proíbe por capricho, mas por ser uma prática enganosa. Mortos não voltam do túmulo, não voltam do mundo dos mortos para passar mensagem para ninguém. E dizer que Samuel apareceu naquela noite não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que dizer que o profeta Samuel, que estava no paraíso com Deus, apareceu e entregou uma revelação inspirada, uma profecia de Deus, por meio da necromancia, que é uma prática que Deus diz abominar. E mais do que isso, as Escrituras dizem que Deus não respondeu Saul naquele caso. Olha aqui os textos que eu separei para vocês. 1 Samuel 28:6. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. E 1 Crônicas 10:13 diz assim, assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não tinha guardado, e também porque consultou um médium. Fora que a mensagem entregue pelo suposto Samuel não tem nada a ver com as profecias das Escrituras. É cheia de ambiguidades e cheia de inconsistências, como por exemplo, ele fala que Saul seria entregue na mão dos filisteus, só que ele se suicidou e rapidamente seu corpo foi resgatado pelos israelitas. Ele também disse que os filhos de Saul iriam morrer, só que 3 filhos de Saul sobreviveram, e um deles, inclusive, Esbozete, foi o sucessor de Saul no trono. Ele disse também que Saul morreria no dia seguinte. Ele fala, amanhã você virá ao meu encontro. Não sei se foram essas palavras exatas. Só que Saul morreu, como a gente vê lá em 1 Samuel 30, 18 dias depois desse evento. Então, não faz sentido. Enfim, sei que é um texto polêmico e sei que a resposta foi muito longa, mas é isso aí. A pergunta 2 é a seguinte. Qual a sua visão sobre o uso do nome de Deus para blindar os erros de Bolsonaro? Eu acho errado e muito preocupante. Quando uma autoridade erra, a igreja tem o dever de cobrá-la e chamá-la ao arrependimento. E aqui eu tenho que dizer uma coisa para os cristãos mais exaltados. Jair Bolsonaro não é o ungido de Deus. Há um ungido por Deus, chamado e escolhido por ele para governar o seu povo de acordo com a sua vontade. Ele atende pelo nome de Jesus e não de Jair. Mas Jair Bolsonaro é uma autoridade. E lá em Romanos 13:1 a gente vê o seguinte, não há autoridade que não proceda de Deus, as autoridades que existem foram por ele instituídas. Sendo assim, o presidente da República, o Congresso Nacional, os tribunais superiores, as autoridades estaduais e municipais foram instituídas por Deus dentro das suas esferas de atuação. E o próprio Deus colocou limites para a atuação delas. Eu queria ler alguns textos com vocês. Romanos 13:4 diz o seguinte, a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, vingador para castigar quem pratica o mal. Elas também são, como diz lá em 1 Pedro 2,14, enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. E os cristãos também são convocados a orar pelas autoridades para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito.
Apresentada essa coletânea de textos, a pergunta que surge é: Bolsonaro ultrapassou os limites da sua autoridade? Bem, vamos aos fatos. Nós temos fortes indícios de que o presidente da República pode estar envolvido em esquemas criminosos. Nós também temos provas robustas de que ele está sabotando o combate à corrupção no país. Olhando para os dados da pandemia de coronavírus aqui no Brasil e em comparação a outros países, nós também percebemos que o governo federal foi negligente no tratamento dessa situação aqui. No último domingo, o chefe da nação ameaçou agredir um jornalista por causa de uma pergunta que ele não gostou. Tudo isso em um governo de uma pessoa que se diz estar em uma missão de Deus. Diante disso, eu estou convicto que o presidente da República ultrapassou os limites da autoridade que Deus deu para ele e que por isso a igreja deve convocá-lo a mudar de atitude, a mudar de discurso, a mudar de comportamento. E não há erro nisso. Na teocracia hebraica, vários profetas confrontaram os reis em seus pecados, reis que eram líderes civis e religiosos. Na igreja, o apóstolo Paulo resistiu ao apóstolo Pedro quando ele se tornou repreensível. Num Estado laico, o cristão tem o dever de cobrar explicações de um presidente que usa o nome de Deus em um projeto que desrespeita a Constituição e as leis. Pergunta 3. E a legalização do aborto? Tem como ser cristão e abortista? O cristão é contra a legalização do aborto. Logo, é impossível ser cristão e abortista. Por quê? Porque o cristão tem as escrituras como regra de fé e prática. E o que elas dizem? Em primeiro lugar, elas falam que o Senhor é o autor e conservador da vida. Quais são as decorrências disso? Eu vou ler alguns textos aqui para vocês. Salmos 139, 14 a 16. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles existia ainda. Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia e antes de você nascer eu o consagrei e constituí profeta às nações. Isaías 49,5 diz: o Senhor que me formou desde o ventre materno para ser o seu servo. E a bem da verdade, o Criador permitiu que um feto reconhecesse e louvasse o embrião de Jesus Cristo. A gente vai lá em Lucas 1,41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então a doação e a conservação da vida da parte de Deus começam na concepção, passando por todo o processo de desenvolvimento do embrião e do feto. E a ciência contemporânea já atesta que uma célula é um ser vivo e, desde a concepção, há uma célula humana de material genético único, distinto da mãe, por exemplo. Então, abortar é afrontar o direito exclusivo de Deus de decidir quem recebe ou não o dom da vida. Objetivamente, à luz das Escrituras, a resposta é essa. Só que eu não sou cínico de negar que existem várias questões subjetivas que levam uma pessoa a abortar. Contudo, eu permaneço com a minha posição, porque eu acho que o direito à vida, sobretudo dos fetos, os mais indefesos entre nós, tem que ser garantido de todas as formas. Da mesma forma, eu não digo que tudo é simples. A gente viu agora o horror daquele estupro da menina de 10 anos que engravidou em uma gestação de altíssimo risco à vida dela. Qualquer pessoa com um pingo de inteligência sabe que caso assim não tem resposta simples, direta, é fácil. Então, enfim, não é um assunto fácil, um assunto polêmico. Sei que não respondi tudo da melhor forma e por isso indico esse livro para você sempre, Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, do John Stott, editora Ultimato. Vou deixar o link na descrição, como de costume, e me disponho a tratar desse assunto novamente, se vocês quiserem, claro, aqui no Lança Brabo, ou em alguma semanal, ou no próximo quadro que eu vou criar aqui para o canal. Pergunta 4. Quem leva a Fórmula 1? Fácil, né? Lewis Hamilton. Até 2022, quando o regulamento efetivamente mudar, o domínio da Mercedes vai permanecer incontestado, e dentro da Mercedes, o Hamilton é muito mais piloto que o Bottas. Então, é Hamilton em 2020 e é Hamilton em 2021. Depois disso, talvez o equilíbrio de forças mude um pouco. Aí o Max Verstappen tem uma chance, o Leclerc tem uma chance, se o Mattia Binotto fizer um carro decente, né? Então, é só lá em 2022 que alguma coisa deve mudar. Confesso que, apesar de achar um esporte muito fascinante, não tenho acompanhado muito Fórmula 1 nos últimos anos.
Tenho que assistir mais corrida para poder comentar esse assunto com mais propriedade. Quem sabe mais disso é o pessoal do canal Corneta Ball, vou indicar para vocês aqui na descrição. A pergunta 5 une duas perguntas de duas pessoas diferentes. Sobre casamento, começa a valer depois da cerimônia ou civil? Casamento no civil apenas é suficiente? O casamento começa, ou melhor dizendo, é constituído na esfera civil. E falar isso não é blasfêmia nem nada, as escrituras apresentam essa visão mesmo. Você vai em Gênesis 24 e você vê Abraão, líder civil de seu clã, dando uma procuração para o seu servo para que ele achasse uma esposa para Isaac. Esse servo foi até Labão e Betuel, que eram líderes civis de outro clã, apresentar a proposta. Eles aceitaram a proposta, receberam o dote e Rebeca, que seria a esposa de Isaac, disse sim, aceitou a proposta. Então, ali foi constituído o casamento, que até foi consumado depois no próprio capítulo 24 de Gênesis. Desde aquela época, no começo da humanidade, o casamento era visto como uma união pública perante a sociedade, entre duas pessoas com o objetivo de constituir família. Então, a própria legislação brasileira vai nesse sentido também, concorda com essa visão das escrituras. A gente vê lá no artigo 1514, deixa eu pegar aqui para vocês, do Código Civil de 2002, que diz o seguinte: o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Então, nesse sentido, o casamento civil é suficiente para iniciar a vida conjugal de maneira legítima. Só que com isso eu não quero desacralizar a visão de casamento, que também é uma união criada por Deus e diante de Deus entre duas pessoas. Aquilo que a gente entende como cerimônia religiosa, que em essência é um culto em que a igreja pede a bênção de Deus sobre o novo casal, não é algo completamente dispensável. Eu acho saudável, eu acho recomendável, eu mesmo quero isso para minha vida. Não precisa ser algo suntuoso, pode ser algo mais simples, mas eu acho legal ter. Nesse assunto, quem me ajudou muito foi o Augustus Nicodemos, ele tem um vídeo sobre isso, vou deixar o link na descrição e também deixar ali na telinha final para vocês assistirem, caso tenham interesse em saber algo a mais sobre isso. É demais hoje, sinal de que as nossas conversas têm sido produtivas e muito interessantes. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, dá aquela moral, curta, comente aqui o que você achou, o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e, mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo para que as brabas continuem sendo lançadas. Um abraço, até segunda-feira na nossa semanal e que Jesus te abençoe.